Seja bem-vindo, Espírito Santo. Convide o Espírito Santo essa noite. Convide Ele para estar intensamente com você nesse culto. Convide Ele para ministrar o seu coração. Convide Ele para trazer uma revelação profunda da grandeza de Jesus nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Para onde estamos indo? Para onde estamos conduzindo a nossa família? Para que lugar nós estamos indo? Como estamos caminhando no chamado do Senhor? Como estamos caminhando naquilo que Ele nos vocacionou? Como estamos caminhando em tudo aquilo que Ele já liberou sobre nossas vidas? Qual o teu medo? Eu vou prover, diz o Senhor. Qual o teu medo? Eu vou prover, diz o Senhor. Qual o teu medo? Eu vou prover, diz o Senhor. Qual o teu medo? Ele te pergunta essa noite. Entregue diante do altar dele aqui essa noite tudo que possa te trazer medo, tudo que possa estar te fazendo entregar-se ainda mais profundo diante a grandeza do Senhor Jesus, diante da grandeza do chamado dele, diante da grandeza do amor dele. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Não saia do lugar que Ele te apontou. Não saia do lugar da palavra que Ele te apontou. Não saia desse lugar. Permaneça firme. Permaneça firme. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. O Senhor proverá. Proverá. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seja fiel a Ele. Honre Ele. Honre Ele com tudo, com toda a sua vida. Quando o Senhor pede nosso tempo, quando o Senhor pede nosso recurso, quando o Senhor pede a nossa família, quando Ele pede tudo, Ele está dizendo assim, ó, deixa eu cuidar de tudo. Deixa eu organizar tudo. Tudo. O nosso maior desafio é entregar o controle de tudo diante do Senhor. Nós vamos ser provocados a não andar nesse lugar. Nós vamos ser provocados a não honrar o Senhor. O Senhor nos chama para esse lugar de confiança. Amém? Me saltou no meu espírito aqui. Eu vou prover. Eu vou prover. Aleluia. Eu vou prover. Eu vou dizer de novo. O Senhor está dizendo: eu vou prover. Aleluia. Acorda! Eu vou prover. É nessa hora que nós temos que se agarrar. É nessa hora que nós temos que
Eu quero viver mais da tua grandeza, Senhor. Pode se sentar. Eu estava no retiro esse final de semana e eu não fui ministrar nesse retiro. Eu simplesmente entendi no Senhor de ir nesse retiro porque eu olhei para um homem de outra igreja lá da cidade de Novo Hamburgo. Eu olhei para ele e o Espírito Santo disse assim: ó, leva ele para esse lugar. Mas pastor, ele não é nem a sua ovelha, ele é de outra congregação. Entenda, nós temos que ser ativadores na vida das pessoas, independente de onde elas congregam. Então tudo começou ali. O André estava comigo. Aí na semana o Espírito Santo convida o Daran. A Beatriz chegou e disse: meu Deus, o meu marido chegou diferente. Eu disse: também rolou mais que tatu no chão lá. Glória a Deus. Deus pegou ele, amado. Aleluia. Esse homem rolava lá no chão. E eu disse: como é lindo a forma como Jesus faz. Glória a Deus. E lá nesse meio desse desafio, no meio desse retiro, amados, tinha em torno de 60 jovens de desafio, assim, ó. E o Espírito Santo me falou assim: aqui, só nesse meio, foi gasto mais de 1 milhão em drogas. Só que eu vou levantar esses jovens e eu vou remir isso. Fora alguns, amados. Tinha uns lá assim, ó, que se tu soubesse a história dos caras, tu nem ficava no parque com eles. Para alguns eu fui contar depois, porque eu sabia. Homens rendidos, homens que a sociedade olharia e dizia assim: ó, eu nem quero chegar perto, eu nem quero chegar perto desses homens. Mas homens rendidos. E amados, só o Evangelho é poderoso para isso. Só o Evangelho é poderoso para isso. O Evangelho coloca no mesmo lugar drogados, traficantes, assassinos, jogadores de futebol, tudo no mesmo ambiente. Olha só, eu estava lá com um jogador de futebol, o Michel do Grêmio, um cara que viveu grandes coisas dentro do mundo do futebol, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, amado, eu estou falando de um homem que tinha um glamour de um estádio sobre ele, mas ele ouve um chamado de Deus, ouve um chamado. Ele estava lá com um coletezinho dele, um homem que jogava futebol, tinha o glamour de um estádio de 50 mil pessoas diante dele. Ele estava lá com o seu coletinho, servindo água para as pessoas. Servindo com amor. Eu estou falando de um homem que tinha um glamour de um estádio inteiro. Quem aqui já teve um glamour de 50 mil pessoas de elite? Você entende o que o Evangelho faz? Honre o chamado de Deus. Seja zeloso. Seja zeloso por aquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Honre tudo isso de forma preciosa. Deus já nos deu tanta coisa. A gente só precisa ser fiel a Ele diante do que Ele já nos colocou às mãos, porque isso se multiplica naturalmente em nossas vidas. É impossível você ser fiel a Deus no pouco que Ele te deu e isso não se multiplicar. Tudo natural. Dê a vida pelas pessoas. Ah, mas elas vão me honrar, não me interessa. Como a passagem que a Ana leu aqui, né? Faça para o Senhor. Tudo que tu faz para o Senhor, nada é em vão. Nada é em vão. E hoje o Senhor vai nos pegar na palavra.
eu estava no retiro e o Espírito Santo me ministrando sobre honra. Só que falar hoje sobre honra, durante muito tempo, muitas mensagens sobre honra foi extremamente deturpada, porque quem ministrava sobre honra, ele já tinha uma intenção atrás disso. Muitas vezes, muitas pessoas que ministravam sobre honra, elas tinham intenção atrás de si, do seu coração, de puxar essa honra para si, não para si. E eu quero começar além de nós honrarmos a Deus acima de todas as coisas, amando Ele, eu quero te falar num princípio de honra aqui essa noite, que para mim ele é um dos princípios que mais tem sido quebrado e que desencadeou isso. E por esse princípio ser quebrado, ele desencadeou uma desonra grande em muitas esferas. Lembra? A primeira honra que nós temos que dar é para o Senhor, acima de tudo. Esse é o pilar fundamental. Mas agora eu quero te levar para um princípio de honra, que se você não aplica esse princípio, amados, você começa a quebrar todos os outros princípios de honra na sua vida, todas as outras esferas de honra. Abre comigo em Efésios 6, 1. Efésios 6, 1. Isso. E já marca aí Romanos 13 também. Efésios 6, 1. E já deixa marcadinho Romanos 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 6, 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Eu vou ler o 4 aqui, porque nós vamos falar algumas coisas também. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Amém? Amados, aqui está um princípio de honra. O que é honra? Honra é a palavra timé, significa olhar favorável. Esse mandamento de nós honrarmos o pai e a mãe, ele vem carregado de uma promessa de Deus. A promessa de que os nossos dias se prolongarão na terra. E como que isso se aplica em nossas vidas? Entenda uma coisa: o pai e a mãe, eu estou falando de uma ótica correta. Eu sei que tem pais em desordens, eu sei que tem mães em desordem, eu sei tudo isso, mas eu quero te fazer olhar pela ótica correta. Um pai e uma mãe numa visão correta, numa visão bíblica, numa direção correta. Você pode olhar que muitas vezes eles nos trazem conselhos, eles nos trazem direção. Muitas vezes eles olham assim: ei, te cuida lá na rua, vai ficar frio, cuida dos teus amigos, onde é que tu vai? Por quê? Porque o pai e a mãe, eles têm um cuidado sobre nossas vidas, eles têm um radar sobre nossas vidas, eles têm experiência. E muitas vezes os filhos, eles vão criando uma cultura aonde eles vão achando assim: não, eu já estou grandinho, eu não preciso mais prestar atenção nisso. E quando vê, eles começam a criar uma cultura de desordem dentro da casa. Eles estão dentro das casas, mas
mas eles não querem mais prestar conta. Entenda, você pode morar até os 20 anos, 25 anos, 30 anos com teu pai e com a tua mãe, mas se você está embaixo da mesma casa com eles, a autoridade é eles. A autoridade é eles. Quando você deixar o seu pai e sua mãe, e você tiver a sua casa, tiver a cultura da sua casa, ali você é responsável. Mas isso também não te implica de honrar o pai e a mãe, de dar honra para eles. A gente vê uma cultura de gente desonrando o pai e a mãe. E como que isso vai criando uma cultura? Quem não honra o pai e a mãe, honrar um professor é só não honrar um professor é só uma consequência e um resultado de que vem de casa. Quando ele já não respeita as autoridades, isso é um resultado de uma desonra que já vem de casa. Quando ele não respeita as pessoas ao qual ele tem que se submeter num trabalho, esse desrespeito muitas vezes já foi cultivado lá da onde? Da casa. Porque todo padrão de honra, de reverência, de submissão começa onde? Em casa. Por isso que nós temos que ter muito cuidado para também não criar rebelião no coração dos nossos filhos. Quando os pais começam a provocar a ira dos filhos, quando os pais eles não corrigem da forma correta o filho, quando eles não educam, quando eles não trazem conselhos sobre eles, vai se criando uma geração rebelde. Quando a palavra de Deus fala, a estultícia está ligada ao coração da criança. Essa palavra estultícia, ela significa estupidez, erro, burrice, idiotice. É literalmente isso. Se você estudar no original dessa palavra, você vai ver que o significado é literalmente esse. Então é o nosso papel como pais ensiná-los a educá-los, ensiná-los a honrá-los. Porque hoje, às vezes um jovem de 8, 9 anos, ele já está entrando para dentro de uma sala de aula e batendo no professor, surrando todo mundo. Mas entenda uma coisa, nós temos que começar a olhar para dentro dos nossos lares e entender se nós não estamos quebrando esse princípio. E começar a trazer uma mudança cultural de educação. Todo cristão é responsável a trazer uma mudança cultural. Agora entenda, você vai lá e cobra que teus filhos te honrem, mas às vezes dentro de casa, quando você tem uma liderança, tem pessoas sobre você, e você só começa a falar mal sobre aquelas pessoas que estão sobre você, você acha que teus filhos vão te honrar? Isso é cultura. Então esse é o primeiro princípio que eu quero trabalhar aqui na questão da honra. Segundo princípio, Romanos 13. Vamos lá comigo. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem dele, mas para os que fazem o mal, não querem sentir-se ameaçado pela autoridade, faze o bem, e ela te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme,
pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por causa da consciência. Entenda uma coisa: todas as vezes que nós somos insubmissos a qualquer autoridade, vai haver um peso de consciência nisso. A não ser que a nossa mente esteja cauterizada para isso. Continuando. Por esta razão, igualmente, pagais imposto, porque as autoridades estão a serviço de Deus e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um lhe que é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Quando que nós não devemos ser submissos a uma autoridade? Quando é aquela autoridade que é que nós quebramos a lei de Deus. Porque a lei de Deus, os mandamentos de Deus, eles estão acima de todas as coisas. Entenda isso. Isso é muito fundamental para nós entendermos. Entenda uma coisa: todos os governantes, toda autoridade que nós temos, seja no trabalho, seja pastoral, seja no trabalho, seja os governantes que estão sobre a nação, tudo isso é permissão de Deus. Nós precisamos entender que qualquer governo que está sobre o estado, sobre a cidade, sobre a nação, ele é um reflexo da sociedade, um reflexo da forma como a sociedade pensa. Cada político, cada governante que está lá, ele é um reflexo da forma como a sociedade está pensando. Quando se multiplica a iniquidade, quando se multiplica o pecado, quando se multiplica a transgressão, vai se multiplicar o número de governantes corruptos. Entenda isso. Até na própria linha de pastoreio. Entenda uma coisa: a palavra de Deus fala que nos últimos tempos as pessoas procurariam mestres para si mesmo. Pessoas que honrariam mestres que o que? Esse aí falou o que eu gosto, esse aí falou o que me agrada, esse aí falou o que? O que eu gosto de ouvir. Mestres para si mesmo. Entenda algo importante: toda autoridade, ela é levantada como uma supervisão. Ela é levantada para te trazer de um ponto para te levar até outro ponto. Deus dá visão. Eu estou falando de líderes alinhados ao coração de Deus. Para e pensa, faz uma análise na sua vida. Você lembra de pessoas, olhando para a sua vida para trás, você lembra de pessoas que te ajudaram, muitas vezes numa determinada caminhada? Pessoas que eram autoridades sobre a tua vida. Você consegue lembrar de pessoas assim? Pessoas que foram ativadores, pessoas que te exortaram quando você precisou de uma exortação, pessoas que olharam para você e queriam que você crescesse. Líderes genuínos sempre vão querer que as pessoas cresçam, e eles não têm problema que essas pessoas vão crescer mais que eles. Um pai sempre vai querer que seu filho vá mais longe do que ele foi. Por isso que eu digo: se você é uma autoridade, prepare um caminho para os seus filhos voarem. Essa semana eu estava olhando um desenho para minhas filhas,
aquele do The Chosen, as aventuras de The Chosen, aquele desenho. E cai ali no capítulo 5, e o pai, ele queria responder tudo para os seus filhos. Ele queria dar toda a filha cheia de perguntas, e algumas perguntas ele não sabia responder. E ele preocupado, tentando achar resposta, algumas ele achava, outras não. Aí ele vai até Jesus, o pai vai até Jesus. E Jesus olha para ele, para o pai, e diz assim, ó: um pai, ele traz resposta para os seus filhos. Mas quando ele não tem respostas, ele aponta um caminho aonde os seus filhos vão achar essa resposta. Nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo sobre a vida dos nossos filhos, mas nós temos que preparar um caminho aonde eles sejam ativados no lugar de destino. Entenda, nós não temos o controle de tudo, mas nós temos que saber apontar um lugar de destino. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você honrou o seu pai e a sua mãe? O meu pai, ele não é um homem convertido, mas nós estamos pregando intensamente. Eu creio que ele vai se converter, em nome de Jesus. Mas tempo atrás o Espírito Santo me deu uma direção assim, ó: pede para o seu pai orar por você e te abençoar, para ser próspero na terra, para ser um homem cheio de Deus. Amados, eu sou um pastor, eu lidero a igreja, mas quando eu chego na casa do meu pai, eu não sou o pastor Thiago, eu sou o filho do seu Valdemar. E eu cheguei lá, fui conversando com meu pai, disse: pai, o Espírito Santo me direcionou a isso, e eu gostaria que o senhor botasse a mão na minha cabeça e me abençoasse. Ele disse: filho, eu não sei fazer direito isso. Eu disse: pai, então eu oro e o senhor repete, mas assim não. O senhor faz de coração? Filho, eu vou fazer de todo o coração. E ele botou a mão na minha cabeça. Ele pegou minhas filhas e ele abençoou. E eu senti uma presença do Senhor. Às vezes nós queremos limitar o que Deus quer fazer. Eu poderia ter 1000 motivos para olhar para o meu pai e dizer assim: não, você não vai fazer isso. Mas eu decidi honrá-lo. Eu decidi olhar ele como Jesus olha. Quando eu era jovem, eu queria bater no meu pai, porque eu tinha mágoas, eu tinha ressentimento, eu tinha dores sobre ele. E quando eu vim para Jesus, o Espírito Santo disse assim: quem é que criou o teu pai? Eu disse: cara, eu estou cobrando algo do meu pai que ele nunca teve. E naquela hora meu coração liberou perdão sobre ele. Um dia de noite meu pai era reciclador, e ele saía 3 horas da manhã, e ele estava saindo para juntar reciclagem. E eu levantei às 3 horas da manhã, preparei uma bacia, lavei os pés dele e disse: pai, perdão por todas as vezes que eu te desonrei, por todas as vezes que eu fui rebelde, todas as vezes que eu não te honrei. E eu também te perdoo, pai. Eu cheguei diante do meu pai e minha mãe também. Eu quero pedir perdão para vocês, porque quando eu estava no mundo eu pequei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E eu fui dando nome ao meu pecado. Eu disse: eu desonrei o nome da família. Você entende o quanto o Senhor nos leva a lugares de remissão, de reconstrução, se nós não voltar lá no fundamento, amados,
lá no fundamento correto, se nós não corrigir esse lugar, nós não conseguimos andar para frente, nós não conseguimos romper ciclos. Entenda isso. E nem sempre é fácil fazer isso. Alguém precisa se levantar para remir esse lugar. Alguém precisa entrar nesse lugar e ser um sacrifício vivo e trazer cura, para que a próxima geração se levante de forma curada. E nem sempre é fácil esse caminho. Às vezes são caminhos de dores, de desafios, de mágoas, de ressentimento. Mas eu te digo uma coisa: Deus não quer que nós ficamos presos no cativeiro da ofensa. Deus não quer que nós ficamos presos nesse lugar. Muitas vezes a nossa rebelião de coração contra líderes, contra pessoas, muitas vezes esse lugar ele foi construído lá na paternidade, na maternidade. E nós muitas vezes, com indefesa, se levantamos toda e qualquer autoridade sobre nossas vidas. Mas às vezes a fonte está lá atrás. Feche seus olhos, eu vejo um ambiente de cura aqui essa noite. Libera cativeiros aqui, Senhor, quebra cativeiros. Vem para fora, filho, vem para fora, vem com honra. Vem, meu filho, vem para fora. Assim como Lázaro, o Senhor abriu a pedra, mas o Senhor disse assim, ó, desata-o. Não foi só abrir a pedra, o Senhor disse, desata-o. As ofensas, as amarguras, as rebeliões que ficam em nosso coração, elas muitas vezes nos atam. Muitas vezes o Senhor já abriu a pedra, o Senhor já te ressuscitou, o Senhor quer te levantar, mas você ainda está atado em alguns lugares que o Senhor quer te desatar essa noite. O Senhor quer te desatar essa noite. Deus
rejeição, aonde vocês vão chorar na frente do outro, vocês vão se perdoar, vocês vão rasgar os corações de vocês. Aonde aquela dor, ela vai sair do seu peito. Essa dor que te pesa, essa dor que te prende, essa dor que tem te limitado a crescer, a avançar. E muitos aqui, até de forma inconsciente, buscam sucesso, buscam afirmação para mostrar para ele: ó, eu venci sem você. Mas o Senhor vai te levantar. O Senhor vai provocar um lugar de cura, para que você caminhe para frente curado, sarado em nome de Jesus. Eu sinto uma graça de Jesus. Eu sinto as pernas tremendo de tanto amor e de tanta graça. Eu sinto medo de ser destruído. Eu sinto uma dor no coração. Mas o Senhor está te tocando essa noite nesse lugar. É como se o Espírito Santo tivesse literalmente gritando essa noite, dizendo assim: eu quero te curar. Eu quero te curar. Eu quero te libertar. Assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O Senhor está te dando um presente hoje. Teu amor é como O Senhor está te dando um presente hoje. O Senhor está te dando um presente hoje. Deixa Ele te abraçar. Violentamente persegues, pela vaga sola, nada eu sou. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão.
quanto mais você precisava, você não foi abraçado. Mas o Senhor te abraça hoje. E isso dói, isso dói, isso machuca. Mas Deus, Ele nos cura, Ele nos cura. Ele nos cura. E Ele nos cura para curar. Por isso que hoje eu abraço muito meu Pai. Sim, eu gostaria que Ele mudasse muitas coisas, mas eu abraço Ele, eu amo Ele. Acharei conforto em teu amor. Eu quero ser a Bíblia que Ele não mata. Eu quero que Ele veja Jesus na minha vida. Essa noite o Senhor desmontou tudo. Eu tinha uma pregação que chegou pelo final. O Senhor desligou meu celular. O Senhor me colocou num lugar onde eu literalmente fui desligado de tudo. E muitas vezes é assim, o Senhor desorganiza para organizar. Ele precisa desconstruir para construir o que é correto. Deus está te chamando para esse lugar. A orfandade é um câncer na sociedade. Ela é um câncer. O câncer, quando ele chega, ele contamina, ele destrói. Ele vem infectando, ele vem contaminando. Ele impede as pessoas de viverem coisas. A orfandade nos impede de viver coisas grandes, maiores da parte do Senhor. Nesses dias o Senhor tem me desafiado grandiosamente. Eu tenho um período determinado para sair de brechó. Esses dias Deus tem me tirado, às vezes, de trabalho, me levado assim a lugares, ainda diz, ó, leva tanto contigo. Mas eu vou te dizer uma coisa, são dias que eu tenho vivido e provado de milagres e cuidados de Deus de forma extraordinária. Extraordinária. Porque quando a gente honra a Deus em tudo, e muitas vezes é bem assim mesmo, como o pastor Oséias falou, é bonito falar sobre Abraão, mas a hora que o Senhor manda você pegar as malas, a hora que o Senhor te desafia para estender as estacas,
E eu vejo, amados, eu conheço cada rosto que está aqui, eu conheço cada pessoa que está aqui, e eu te digo muitas vezes, amor, muitas vezes Deus quer te esticar, quer te levar além da sua medida, além daquilo que você acha que já faz. E o Senhor, Ele dá visão, Ele dá habilidade para líderes fazerem isso. Quando eu olho lá para trás na Jocum, eu tinha um pastor chamado Paulo Barcelos. Aquele homem marcou meu coração. Ele me esticava mais. Ele dizia: Tiago, eu vejo algo grande, mas eu vou te esticar. Um dia nós estávamos fazendo um serviço, e ele chegou e me exortou assim, mas me exortou, mas eu disse: meu Deus, mas por que eu tomei esse chifrão? Pensa na rajada. Depois ele me chamou e me disse assim: ô, amigo, você não entendeu, né? Eu disse: não, pastor, estou tentando entender até agora. Ele disse que quem precisava da exortação era o seu irmão do lado, mas ele não tinha fundamento para isso. Por isso que eu tive que usar a tua vida. Deixa eu te esticar. Eu vejo tantas pessoas presas, com medo de viver essa minha oração. Porque eu vejo talentos, eu vejo dons, eu olho às vezes para as pessoas, eu vejo assim: se essa pessoa se posicionar, ela vai viver algo poderoso, ela vai viver algo tremendo da parte do Senhor. Eu ia pregar 3 minutos de honra. Eu vou ficar te devendo o segundo, porque eu quero entrar no terceiro direto. Abre comigo em 1 Samuel 24. Depois, num outro momento, eu vou entrar sobre honrar as pessoas que estão no mesmo nível que você. Porque às vezes algumas pessoas, eles sabem honrar as pessoas que estão acima. Mas você saber honrar as pessoas que estão lado a lado com você, no mesmo lado da batalha que você. Isso é cruz. Porque a cruz te faz honrar para cima, honrar para o lado e honrar para baixo. A cruz faz isso. Mas agora eu quero te levar no nível de honra. Eu te levei no nível de honra para cima. Eu sei que nós temos aqui, mas agora eu quero te levar aqui, ó. Primeiro Samuel 24, dentro da aula. Eu quero ministrar esse princípio, a honra sobre aqueles que te perseguem. A honra, ela não é um sentimento, ela é em alguns casos um merecimento, mas honra é obediência, primeiramente a Deus. Quando você aprende, eu já vou ler 1 Samuel 24, mas quando você honra a Deus, você vai aprender a honrar aqui, ó, quem está do seu lado. Eu estava lá no retiro, e eu estava pronto para servir. Eu era um pastor, eu sou um pastor, aonde eu vou, eu estou pronto para servir. Mas os pastores lá chegaram: amados, nós temos a nossa equipe, as nossas equipes de pastores. Eu gostaria de pedir, mesmo que você fosse pastor, não impor a mão sobre as pessoas, não orar sobre elas. Eu disse: amém, me submeto
a isso. Deus usou minha vida? Sim. Nos que vieram para mim, eu fui. Sentei, aconselhei com as pessoas. Mas eu não fui lá, na hora que era chamado para frente, eu não fui lá querer botar a mão sobre as pessoas. Eu simplesmente me submeti à autoridade que estava naquele momento, jurisdição. Deus honrou. Entenda isso, se colocar. Porque uma pessoa que sabe andar em honra, ela não tem problema se colocar. Eu tenho pastor sobre a minha vida, ele já me pediu coisas difíceis, mas por confiar nele, eu me submeti. Entenda outra coisa, honra é diferente de bajulação. Bajulação é o ato de elogiar alguém de forma exagerada, na maioria das vezes insincera, com o objetivo de conseguir benefícios, vantagem ou tratamento especial. Isso é bajulação. 1 Samuel 24. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto em Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e saiu à procura de Davi e seus homens a leste dos penhascos das cabras montesas. No caminho Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali para aliviar o vento. Entretanto, Davi e seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor lhe prometeu. Olha só! Uau! Deixa aberto aí. Hoje é o dia que o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos e tu lhe farás como bem parecer. Meu Deus! Então Davi se levantou em silêncio, cortou a ponta da mão de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso, ele ficou com tristeza por ter cortado a ponta do manto de Saul, e declarou aos que seguiam: que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é o rei, ungido do seu Senhor. Com essas palavras, Davi conteve, olha a postura de Davi, por causa do posicionamento de Davi, ele conteve a sanha dos seus homens e impediu que lançassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Em seguida, Davi também se levantou, deixando a caverna, bradou nas costas de Saul: Senhor meu rei. Saul olhou rapidamente para trás e Davi inclinou com o rosto em terra em sinal de reverência. Imagina, Davi se inclina em terra diante aquele que queria matar ele, aquele que pegou 3.000 homens para sair, para matar ele, para destruir a vida dele. Assim que ele fez. Então Davi indagou a Saul: por que dás atenção aos homens que te alegam? Davi quer me fazer mal. Cuide para quem você está dando seus ouvidos. Todas as vezes que nós formos tentar a rebelião, a desonra, sempre vai vir um grupinho do nosso lado. Sempre. Cuide.
E na maioria das vezes, você está ali, pronto para acessar uma promessa grande de Deus, e teu coração é tentado à rebelião. Você já vai entender isso aqui. Os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nessa caverna. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem entregou Davi? Quem entregou Saul na mão do Davi? Quem? Quem? O Senhor. Mas quem estava sendo provado ali? Davi. Todo grande líder, todo grande homem de governo, toda grande mulher de governo, todo grande casal de governo, quando ele estiver pronto para romper, ele vai ser extremamente provado na rebelião. Ele vai ter um lugar de provação que vai definir se ele é um rei genuíno ou se ele não é. O próprio Deus entrega Saul na mão de Davi. E alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei, o ungido do Senhor. O meu pai vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais, porquanto tu anda no meu escalço, com o firme propósito de tirar a minha vida. O Senhor, pois, seja juiz entre mim e ti. Quem Davi colocou como juiz? O Senhor. Nunca se coloque como juiz. Quando você tem, às vezes, inimigos que se levantam, quando você tem perseguições que se levantam, nunca se coloque como juiz. Coloque a causa diante do Senhor. E Jesus nos ensina a orar sobre os nossos inimigos. O reino de Deus sempre vai nos levar a orar pelos nossos inimigos. Por isso que eu vejo um grande pecado nessa nação, uma grande iniquidade, propriamente até vindo da igreja, e agora alguns vão se escandalizar do que eu vou dizer. Tem pessoas que começam a amaldiçoar e blasfemar contra toda e qualquer autoridade política, às vezes professores, pastores e coisas assim, cristãos. Mas a minha pergunta é: quantos oram pelas autoridades? Quantos se levantam para orar por aquilo que nós muitas vezes tratamos como nosso inimigo? Você entende o quanto nós precisamos ser convertidos a um lugar de honra, Jesus? E ele continuou: não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu escalço, com firme propósito de tirar a minha vida. Senhor, pois seja juiz entre mim e ti, que o Senhor vingue de ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Ele está dizendo, como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo a minha mão não te tocará. Olha o caráter de Davi. E te ferirá. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto, a uma pulga? Que o Senhor seja juiz supremo, julgue entre mim e ti, que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, me livrando da tua mão.
Terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: é mesmo a tua voz, meu filho Davi? Tu és de fato mais justo do que eu, porque me tem feito bem, e eu tenho constantemente retribuído mal. Hoje tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade, pois o Senhor me entregou totalmente em tuas mãos, e preferisse não me matar. Quando um homem encontra o seu inimigo, porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho? Que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste. Agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás. Olha só a bênção. Olha a bênção de Saul sobre Davi. Agora, pois, sei, olha a provação que esse homem estava passando. Davi reconhece Deus na vida dele. Saul reconhece Deus na vida de Davi. Ele diz: agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás e que o reino de Israel será seu firme na tua mão. Jura-me, olha o que Saul pede. Jura-me, pois, por Senhor, que não exterminará minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome e o da minha família. Então Davi fez um juramento a Saul, e Saul voltou para sua casa. Mas Davi e os soldados que o seguiram foram para a fortaleza onde estavam refugiados. Agora deixa eu te falar um negócio, porque eu tenho autoridade nessa vida. Eu servi 7 anos a uma liderança. E assim como Davi, ele amava Saul, eu também amava Saul. E quando eu olho hoje para esse livro, o meu coração não se alegra. O meu coração sente profunda dor e tristeza. Porque entendo uma coisa: Davi também aprendeu com Saul o rei que ele não deveria ser. Eu também já tive essa oportunidade de levantar uma espada para matar uma igreja, para matar um ministério, e não fiz. E o Senhor me falava no meu coração: seja como Davi. Em 2024, o Senhor me fala assim: vá até o deserto e libera perdão. Na hora eu relutei no meu coração, porque entenda uma coisa: quando Deus te dá uma ordem, a justiça própria sempre grita dentro de nós. E eu vou te dizer uma coisa: você quer ter rompimentos grandes no seu ministério? Se talvez você teve lideranças que vi lá atrás, e essas lideranças talvez não foram bons líderes, mas você sente que no seu coração tem algo preso, libere perdão sobre isso. E se possível, se você puder ter um encontro com essa pessoa, se possível, faça isso, olho por olho. Porque eu vou te dizer uma coisa: tem coisas que provocam o que está dentro do nosso coração. Deus provocou o que estava dentro do coração de Davi.
Davi tinha espada, Davi tinha soldados, Davi tinha oportunidade, mas ele não fez, porque ele ouviu o Espírito Santo. Eu posso dizer, eu estou diante de uma casa. Eu fiquei 7 anos naquela casa. Eu honrei meus líderes. Eu tenho a consciência, o coração limpo, que eu honrei. Que tudo que estava à minha mão para fazer, eu fiz. Lá eu cresci, lá eu me desenvolvi, lá Deus me lapidou para ser um pastor. Lá Deus trabalhou no meu coração uma identidade. Deus foi trazendo clareza de propósito sobre o meu coração. Aconteceu adversidades, sim, mas foi lá que Deus trabalhou no meu coração. Eu tive a mesma oportunidade, mas eu não levantei a espada. Eu também fui perseguido. Eu também fui caluniado. Eu também fui tudo isso. E eu vou te dizer, todo grande homem e mulher de Deus vai ser caluniado. Ele vai tomar rajadas. É impossível você querer ter um ministério grande e não passar por isso. É impossível você viver algo grande do Senhor e não passar por esse vale. Eu também tive que ir para uma caverna. Eu também tive que ir para um lugar de anonimato. Eu também tive que ir para um lugar de recomeço, de reconstrução. Aí quando o Senhor me levou lá dentro da igreja, o sentimento que eu tinha no meu coração era: eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para a cruz. Naquele momento eu comecei como, sabe, quando você olha Jesus indo para a cruz, eu me sentia literalmente indo para a cruz. Era olhares, era entrar num ambiente que você sabia que você ia ser crucificado. Mas naquela noite Deus fez coisas lindas. Eu cheguei e disse: eu te perdoo, eu abençoo tua vida. Aquele dia ele botou a mão sobre mim e disse assim: eu te peço perdão. Eu te peço perdão. E também liberou uma bênção sobre mim. E a partir dali, a partir daquele momento, a igreja tomou a arrependimento. Ela começou pelo rompimento. Entenda uma coisa: grandes rompimentos que Deus vai fazer em nossas vidas, nós vamos ter que sentar diante de pessoas que são difíceis de se sentar. Se coloque de pé, Senhor. Quem é? Entenda uma coisa: Deus expõe os erros dos nossos perseguidores, não para matá-los, mas para analisar o quanto nossos corações estão dispostos a perdoar. Davi, ele venceu as vozes que instigavam ele a operar na justiça própria. Quando eu venço a justiça própria, eu honro no meio da perseguição. Primeiramente a Deus. A desonra dos outros não pode mudar o caráter de honra que há.
Não pode. Entenda isso. A autoridade espiritual não é liberada por desejo, mas ela é liberada por renúncia, honra e transformação. Você quer ter autoridade espiritual? Você quer ter um lugar de honra, um lugar de promessas? Comece a olhar os lugares que Deus quer te levar a consertar. Os tempos de aflições e dores, eles proclamam grandes tempos de glória, autoridade, para que o mundo veja Cristo em nós. Honra genuína, ela gera autoridade. Autoridade gera influência. Influência gera oportunidades para acessar grandes promessas de Deus. Entenda isso. Deus está nos chamando essa noite. Qual é os altares de desonra que nós vamos ter que consertar? Talvez tem pais aqui que eles vão ter que ir para os filhos. Eles vão ter que sentar diante dos filhos e pedir perdão. Talvez você vai ter que ir até o seu pai, a sua mãe. Mas eu te digo uma coisa: em tudo peça a direção do Espírito. Peça sabedoria, Senhor. Prepara o momento. Cuidar, Pai, é um ato de honra. Então, às vezes o Senhor nos leva para dentro de casa para remir alguns lugares, para consertar algumas coisas, por mais difícil que seja. Fica firme, o Senhor te fortalece. O Senhor te fortalece. Talvez você que está cuidando do seu pai, sua mãe, honre, continue honrando ele. Continue firme. Abrace mais os seus pais, se você pode. Abrace mais os seus filhos. Se você tem líderes, você tem pessoas que te amam, se achegue, não se distancie. Nós somos um farol que ilumina no meio das